Olá, Filipa, seja bem-vinda ao N Music em Casa. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu gostava que nos contasses o teu início na música. Bem, eu comecei por tocar flauta de bisel no Conservatório da Madeira, como muitas crianças, não é? Porque também se aprende na escola. E a minha professora na altura achou que eu tinha aptidão para a música e que eu devia ir para o conservatório. E estive no conservatório há alguns anos, onde estudei com um professor de oboé, flauta de bisel, e ele achava que eu devia tocar oboé no futuro, e eu achava aquilo horroroso, que nem pensar oboé com palhetas para fazer palhetas, epá, não. Eu na altura achava aquilo horrível, hoje em dia por acaso é um instrumento que gosto muito. Mas depois, na altura, tinha visto uns desenhos animados em que havia uma rapariga que tocava harpa e achei aquilo lindo, que eu queria mesmo era tocar harpa. Disparates, mas pronto, aquilo só era o meu pensamento na altura. E então fui ao conservatório e disse-lhes que eu gostava mesmo era de tocar harpa. Eles disseram, é que aqui na ilha não há nem harpa nem arpista, portanto Pois, vai ser então, complicado. Mas olha, temos aqui um clarinete, queres? Eu, ok, está bem. E pronto, comecei a tocar clarinete assim. Um, foi fácil te apaixonares pelo clarinete. Completamente, eu pensei, isto está a ser uma chatice, mas pronto, olha, vou fazer, isto deve ser tipo como o oboé, que eu na altura achava que era terrível. Mas assim que comecei a tocar clarinete achei, mas isto afinal, isto soa bem. E deram uma requinta na altura, porque os meus dedos ainda hoje não são Ok. exatamente muito grandes, não é? Da maneira que me deram uma requinta, eu achei que aquilo era engraçado. Também irritava o meu pai um bocadinho, porque era muito agudo, portanto eu fazia. Dava-te mais gozo ainda. Exatamente, dava-me ainda mais gozo. Não, estou a brincar, mas apaixonei-me logo, sempre tive bons professores. Entretanto, mudei para um ateliê dos tempos livres, porque era também mais perto de casa, onde continuei a aprender clarinete, e foi aí que o meu professor José António Sousa, que realmente me inspirou muito para seguir música também, porque ele não é assim um professor como nós assim, normal, de escola ou de tempos livres, como uma pessoa conhece. Ele realmente achava que considerava-nos a todos os alunos como uma extensão da sua família, e então incentivava-nos muito, mandava-nos trabalhos de casa até dizer, chega, ele dizia, isto aqui é como matemática, não estamos aqui para brincar, isto é dos tempos livres, mas ou é para fazer alguma coisa ou vais embora, porque isto assim... E também não nos deixava fazer disparates, havia muito trabalho de equipa, de maneira que eu comecei logo a integrar neste meio de trabalhar uns com os outros, de fazer música juntos, de ver... Também aprendi que há imensas maneiras de fazer uma frase, não há uma regra assim absoluta. Entretanto, fiquei muitos anos lá, depois entrei no curso profissional, no Conservatório da Madeira, com o professor Robert Bramley, que era um grande músico do Reino Unido. Ele agora já está reformado, infelizmente. Mas sim, e ele também me inspirou muito para continuar a sonhar, basicamente, e a fazer as coisas e E em tentar que momento, em realizar. que momento é que deu-te assim o clique de que é mesmo fazer música? Sabes Ah, quando é que foi? já na altura da flauta de bisel. Já na foto? Sim, porque assim, eu na altura eu era uma criança assim um bocadinho tímida, eu tinha assim um bocadinho de medo de falar com as pessoas, de ofender as pessoas, porque se calhar sempre fui assim um bocadinho sensível, embora na verdade seja um disparate, mas a música na altura, a flauta de bisel e tudo o que se pode expressar, ajudava-me também aquilo que eu não podia pôr em palavras, de maneira que eu pensei, realmente isto é uma maneira de comunicar diferente, mas que exatamente é tão importante como quando nós falamos um com o outro, não é? De Ah, maneira sim, que já sim. aí eu sabia que era isso que eu queria fazer, nem que fosse ensinar os outros ou fazer alguns concertos de vez em quando, tentar passar essas emoções para o público, era o que eu queria fazer já na altura, portanto já desde muito cedo. E como é que estava o meio musical na ilha? A Madeira, nesse caso, tem sempre mais coisas, mas Uhum. sentiste que havia Ah, falta ou não? Nunca sentiste isso? eu na verdade não pensei muito nisso, porque assim, eu estava completamente concentrada em aprender e fazer música e porque é que isto funciona assim, que harmonias, e também tive muita sorte com os professores, porque na altura, por alguma razão, havia muita imigração na Madeira e tivemos muitos professores estrangeiros que vieram de orquestras ótimas na altura, de maneira que eu realmente sempre tive ali um privilégio, ou seja, não só os meus professores, mas os professores de violino, de piano, de trompa, tudo, tudo. Todos eles tinham muitas coisas para dar. E também os professores de clarinete, que na altura estavam no conservatório, como o professor Francisco Loreto, o professor Barros, eles eram fantásticos em termos que eles sempre apoiavam e sempre diziam, não é por sermos de ilha que sabemos menos, ou uma coisa assim. Vamos, mais, temos sempre de fazer mais.
E são pessoas realmente geniais que nunca saíram assim muito dali durante muito tempo. Claro que, por exemplo, o professor Loreto fez muitas pós-graduações em vários países, mas ele sempre teve ali a sua base e sempre o objetivo dele foi ajudar-nos, o que eu acho realmente fantástico e realmente formou ali uma geração de músicos que é muito boa. Mas, espera lá, perdi-me. O que é que estávamos a Não, dizer? já respondeste, tinhas notado Ok. falta do meio. E quando tu vieste para Portugal continental, digamos, né, sentiste assim um choque ou não? Ou não? Nem por isso, porque é assim, o meu pai é madeirense e a minha mãe, pronto, nasceu em Luanda, mas é de família portuguesa de continental. Portanto, eu sempre tive um bocadinho das duas culturas em mim. Portanto, choque não. A diferença maior é que, claro, a Madeira é um sítio mais pequeno, onde toda a gente se conhece. E em termos de competição não há assim grande coisa, porque qual é o objetivo? Nós vamos todos fazer coisas diferentes. Portanto, é uma coisa que não existe muito. E é uma coisa que para mim era um bocadinho estranha. Em Lisboa, eu estudei na Metropolitana, já era um bocadinho diferente. Toda a gente era super simpática e todo, mas sentia-se que eu tenho que fazer melhor que a pessoa X e Y. E eu sei, ok, pronto. Eu pessoalmente estou a estudar para mim, mas esse foi mais o ponto de choque. Porque eu acho que as pessoas, claro que se devem comparar com os outros, mas todos os dias tentamos ser um bocadinho melhores do que fomos ontem, pronto, digamos assim. De maneira que esse tipo de filosofia foi um bocadinho mais de choque, mas também isso passa depressa, depois a pessoa habitua-se e pronto. E sempre tiveste a vontade de sair de Portugal ou não? Uhum, sim, sempre tive, não sei exatamente explicar porquê, porque eu acho que como sou uma pessoa muito curiosa, acabo por querer ver o que é que há em todos os sítios, percebes? E então acho que é mais por essa razão do que por qualquer outra. Na Metropolitana, quando estava a estudar, lembro-me que houve assim alguns momentos que se calhar me empurraram um bocadinho fora de Portugal, porque eu gostava muito de estudar ali e tentar fazer as coisas melhor, mas não me davam nenhumas oportunidades. Por exemplo, em termos de orquestra académica, em 4 anos que eu tive na Metropolitana, só pude tocar uma vez primeiro clarinete, por exemplo, que era uma coisa na altura que eu queria muito fazer, porque queria ver se era uma coisa para mim ou não. E de maneira que a desculpa que me davam era sempre que se calhar as pessoas das ilhas temos de ter um bocadinho mais de calma porque não sabemos e pronto, não sei. Foi uma coisa que eu nunca percebi muito Sentiste bem. essa. Em algum momento sentiste esse. Sei lá, não sei dizer a palavra, mas. Essa falta de oportunidades. Sim, foi exatamente isso que me empurrou um bocadinho fora, porque eu pensei, bem, se calhar aqui realmente as pessoas pensam que eu se calhar não toco tão bem por uma razão qualquer que eu não sei, porque eu nem sequer tinha muitas oportunidades para tocar assim em audições de classe, ou seja o que fosse, simplesmente as pessoas davam-me na altura um estereótipo, punham-me um carimbo na testa e pronto, e era assim e não havia nada a fazer, de maneira que foi uma das coisas que realmente que eu pensei, então, se isto é para isto, também posso tentar noutro sítio e ver se é igual, provavelmente é igual, mas se calhar não é. Isso não é, pelo menos quando tiver 60 anos, posso dizer que eu experimentei tudo. E que pronto. Sentias que tinhas como um rótulo, é isso? Um rótulo de. Sim, um bocadinho. Mas não era por mal, percebes? As pessoas não fazem esse tipo de coisas por mal, mas muitas vezes em termos de liberdades e de oportunidades, acho que muitas vezes não nos davam tantas, ou pelo menos não eram igual. Claro que é preciso ver que muitas vezes é complicado gerir tudo, todos os alunos, porque nós éramos alguma coisa como 6, 8, mas em comparação com os outros que na altura estudavam lá, eles tocaram 4, 5 vezes e eu tocava uma, de maneira que eu ficava assim meio, aquilo era uma academia de orquestra e o meu objetivo era realmente ver se era realmente aquilo que eu queria fazer e se não tinha oportunidade também não tinha grande sentido ficar. Portanto, foi isso a razão principal pela qual saí. E te imaginavas-te na Suíça ou não? Não, não, foi por acaso. Eu na altura vi uma masterclass em Osnabrück com um professor que era suíço, mas que também era meio suíço, meio brasileiro. E eu pensei, bem, ótimo, como não falo alemão, pelo menos podia falar a minha língua materna e ver se realmente gostava, também só para ver como é que são as coisas lá fora. Sim. A ver se é igual aqui, porque eu pensei, provavelmente isto é igual em todo o sítio, não é? As pessoas, pronto, as pessoas são pessoas, somos todos humanos e fazemos este tipo de coisas. De maneira que fui, e na altura era o François Benda, que acabou por ser meu professor em Basel, e ele disse-me na altura que eu devia estudar com ele. E eu na altura disse, mas a Suíça é caríssima, não sei se consigo, se não consigo, vou pensar, mas não sei. De maneira que
Ele olhou assim para mim, porque eu acho que ele não está nada habituado a alguém que diga, epá, não quero ou não vou, porque ele é uma estrela mundial. Eu é que não sabia na altura nada disso, pronto, era assim um bocado ingênua. E de maneira que ele disse, está bem, ok, então depois diz-me qualquer coisa, se quiseres simplesmente inscreves-te, faz a prova e depois vemos se funciona ou se não funciona. Entretanto, resolvi fazer, só porque a minha filosofia é sempre, eu vou tentar, depois logo se vê, se a pessoa não tentar nunca recebe nada, não é? Portanto, realmente fui, tentei, os meus pais apoiaram-me nesse sentido, em termos de pagar e tal, porque aquilo não era nada barato, ficar tipo 3 dias na Suíça na altura. Mas que é mesmo fazer a audição, hoje, pelo menos hoje em dia, ainda custa. É muito caro, tudo isso é muito caro, é um investimento. Mas, entretanto, olha, fui fazer a audição à base ali, por alguma razão funcionou, graças a Deus, e pronto, e fiquei lá e comecei a ver um mundo completamente diferente. E em relação a ser caro e pagar já agora, eu tive muita sorte porque realmente deram-me trabalho na escola, eu fiquei isenta de propinas à conta de trabalhar para a Martina Prates, que é uma senhora da direção, basicamente, que eu tinha, bem, os meus cargos eram vender CDs, ajudar a arrumar as salas, ou seja, a pôr as cadeiras, trabalho técnico de orquestra, basicamente. Também em termos de vendas, tinha que vender CDs. Para isso deram-me também um curso de alemão na altura, para eu poder também interagir com o público, não é? Porque a pessoa tem que estar mais ou menos bem preparada, não basta só sorrir e dizer bilhete, de maneira que realmente é preciso. E formaram-me basicamente assim, só que foi um tempo muito duro, porque eu estava na escola, eu estudava sempre das 8 até às 11, porque senão também não havia salas, a academia está sempre cheia, e depois disso estava o dia todo a trabalhar, e depois das 8 às 10 estudava outra vez à noite, e entretanto se calhar tinha uma ou duas aulas, sejam teóricas ou instrumentais pelo meio, de maneira que foi um tempo muito duro. E na altura também é engraçado porque não havia nenhum português lá, de maneira que a pessoa estava assim um bocadinho mais sozinha, digamos assim, nesse sentido. Não é sozinha, porque eu tinha muitos amigos, Sim, mas mas mudou muita coisa, não é? Mesmo. sim, exatamente. Eu sabia que estava em Zurique, estava o Samuel Bastos também na altura, mas ainda não nos conhecíamos na altura. Mas além disso estávamos só nós os dois, pronto, nesta zona Basel-Zurique. E um ano depois veio o David Silva, o que foi muito fixe, por acaso. E pronto, e depois começámos também a aprender mais, também trabalhávamos muito juntos com a classe toda de clarinete, foi muito bom. E aí em Basel já não sentias esse rótulo para nada? Nem Não, por Portugal? nada, nada, nada. Aqui toda a gente tem que fazer, quer queira, quer não queira. E eles, pronto, são muito organizados em termos matemáticos, é assim, temos 8 projetos, temos 8 alunos, todos eles têm que fazer um. Não há aqui desculpas, nenhum faz 2, nenhum faz 3, todos eles têm que fazer um, e todos eles têm que fazer uma prova antes para ver a aptidão, se depois vão para primeiro, para segundo, entretanto depois tiraram isso. E de maneira que matematicamente são super organizados e não havia nenhuma hipótese de sentir nenhuma desvantagem ou o que fosse. Eles também não querem saber disso para nada, eles têm ali alunos de todo o mundo, o que é que interessa se eu agora sou croata ou se sou portuguesa, pronto, para eles somos todos pobres, basicamente, e recebemos todos bolsas de estudo, basicamente, e para eles é tudo igual, não há nenhuma diferença nesse E sentido. não achas que há muito receio de alguns alunos de ir para a Suíça? A Alemanha não tanto à custa disso, do que se paga. Sim, sim, aliás, eu lembro-me também do Sérgio, que coitado, como falámos noutra conversa, que eu disse, ó Sérgio, passa o telefone ao teu pai, porque eu na altura também já lá estava, e eu disse ao pai dele, é assim, eu acho que não se devia perder a oportunidade de vir para aqui. Eu sei que é difícil, mas a pessoa pode sempre arranjar um trabalho temporário qualquer. Agora não interessa se é no McDonald's, se é a vender CDs, seja o que for, a fazer babysitting, eu fiz babysitting por muitos anos, e, e não há problema nenhum, Mas porque eu acho que os alunos, pelo menos alguns que eu falo, têm muito receio que não têm tempo para estudar. Ou seja, não podem estar a fazer, se não podem ter um part-time, digamos, não é? Depois não vão ter tempo para estudar. E eu até há muitos exemplos e tu és mais um exemplo, não é? Que é possível, que é mais que possível. sim. É assim, eu acho Fácil não que é, não também é? foi uma coisa que eu aprendi com o François, porque ele dizia sempre, você está estudando tudo mal. E eu assim, porquê? Porquê? Porque eu tentava sempre fazer tudo tão perfeito e repetia 500 vezes isto e aquilo. Então, mas estás a repetir o erro. Qual é o objetivo de repetir o erro? É decorar o erro. E Sim. na altura fiquei, opa, ele tem toda a razão. Se eu não estou a resolver o problema, estou a piorar.
De maneira que para mim foi muito interessante também esta maneira nova de estudar e realmente eu só tinha aquelas 2 horas de manhã e 2 horas à noite e não havia tempo para mais nada, portanto mesmo que eu quisesse, Achas que esse tempo é suficiente? Porque eu sim. acho, por exemplo, falo pessoalmente, não é? Também tive uma fase que estudava imenso, 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 mas uma coisa posso dizer, que hoje não aconselho ninguém, uma coisa quase doentia, à custa dessas coisas, os rótulos, estás a ver? Tem que ser, tem. E o meu professor na Alemanha chegou um momento que disse, foi depois de uma turnê da Gustavo Mahler, porque nós não temos tempo para tocar, quase, né? Aquilo é Sim, aquilo eu ainda sei, foda. eu também lá estive. E eu cheguei, depois da turnê já não tocava há 2 dias e tive aula logo. E ela correu imensamente bem, acho que foi a melhor aula que eu tive. E ele disse, Miguel, o que é que se passa? E olha, já não estudo há 1 mês e meio. E ele, é essa a solução. Depois lá expliquei o tempo que estudava, lá falamos, e ele chamou-me louco, disse, Miguel, tu é completamente insano. Ele disse, lê, estuda, passeia, vai com os amigos. E é porque eu acho que há essa fixação de eu vais buscar o Paganini, tocava tão bem, mas estudava 16 horas por dia, ou Chopin, Uhum, uhum, uhum. isso eu acho que não é. Faz falta, um momento da vida, acho que faz falta estudar muito, não é? Mas aí está, como tu disse, que é com cabeça, não é? Exato, porque senão o que acontece, há várias coisas que eu aprendi também com o François. Primeiro é que realmente a pessoa interioriza um erro. Por exemplo, se há um problema técnico qualquer e a pessoa tenta fazer bem só por repetir e nem sequer pensar nada assim por trás, e às vezes funciona, às vezes não funciona, e a pessoa não sabe por que raio é que está a funcionar e porque é que não está a funcionar. Isso é o primeiro erro, porque realmente interiorizamos a confusão. Não interiorizamos uma solução, interiorizamos uma solução. A segunda parte de estudar muitas horas, que eu também já fiz isso, é que nós depois temos muitas tensões no corpo também. E como é que a pessoa há de ter um som livre se o corpo está completamente assim? É, é complicado. Eu acho que realmente é preciso estudar de uma forma inteligente e não em termos de estudar muitas horas. Isso para mim hoje em dia não faz sentido nenhum. Tu achas que é hoje em dia que já estás mais. Já, não vou dizer mais velho, não é isso? Obrigada. Já, já passaste a fase de estudo, apesar de precisas estudar, mas achas que Claro. na fase de estudante também, às vezes, devíamos ser mais aconselhados a estudar? Acho que não somos bem ensinados, achas isso? Hum, sim e não. É assim, é importante, também depende muito das pessoas, porque há pessoas que realmente precisam um pouco mais de, como é que é de dizer? Pronto, de ser picadas e do professor dizer tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, e há outras pessoas que também são um bocadinho assim, vai mais no meu estilo, eu faço já as coisas muito por mim própria, porque eu quero realmente fazer melhor e tal, eu não preciso de alguém que me esteja assim a picar. Portanto, acho que depende dos professores e depende dos alunos, e que sim, acho que há uma fase em que toda a gente deve estudar mais, mas também não é preciso ir a 8 horas por dia, acho que o importante é que a pessoa consiga fazer as coisas técnicas como as escalas, articulações, arpejos, coisas assim, mas não exatamente agora insistir em repetir, 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 repetir sem sentido nenhum. Isso era na altura o que eu fazia, que era um bocado estúpido, hoje em dia vejo isso, Eu também, eu também. mas nada a fazer. E depois como é que chegas então à audição da Opera de Zurique? Eu antes disso tive 2 audições, porque eu como era assim um bocadinho mais insegura, não é? Porque pensava, eu se calhar nunca vou conseguir fazer isto, aliás, tanta gente me disse que não podia e tal, se calhar nunca vou conseguir, mas olha, vou tentar. De maneira que fui para a Schleswig-Holstein, para a audição, e entrei. Eu fiquei, hã? Como é que é possível? Ok, está bem, fiz. E então fiz uma turnê na Schleswig-Holstein, também é super dura, porque é uma orquestra de jovens, não é? E é super dura porque nós tocamos não sei quantas mil horas por dia e temos imenso repertório e é quase 1 mês e meio, de maneira que sem pausa a pessoa no final fica doida, mas é uma experiência incrível porque há um monte de músicos jovens com uma energia incrível e que querem fazer as coisas bem e em termos de musicalidade mudou completamente a maneira de eu ver as coisas e eu isso já sabia que era realmente isso que eu queria fazer. E entretanto, eu disse isso ao meu professor na altura, ao François, e ele disse, sim, sim, mas eu já sabia que tu és música de orquestra, tu és mesmo o típico, tu és o típico exemplo. Eu assim, então, mas porquê? Porquê que eu sou o típico exemplo? Eu não sou nada o típico exemplo, até fiquei ofendida com aquilo, porque eu pensei, até sempre pensei, eu sou uma pessoa que tem tantos interesses e gosto de fazer tanta coisa diferente, porque é que ele me está assim a pôr na caixa? E ele disse assim, não, porque tu és a pessoa típica
que vai procurar tudo assim a fundo e vai ver o que há assim à volta, o que é que havia na altura, o que é que não havia, e que depois numa orquestra que vais trabalhar muito bem em grupo, porque realmente és uma pessoa jogador de equipa, basicamente, e que tu eras perfeita para e também não és uma pessoa complicada de conviver, portanto, que eras uma pessoa perfeita para a orquestra, portanto acho que devias fazer audições, e eu fiquei, ok, ok, vou fazer algumas audições, e entretanto comecei a fazer. Fiz várias, resolvi fazer assim 1 ano e meio de audições, tudo o que eu encontrasse, fosse na parte do sistema francês, fosse na parte do sistema alemão, porque eu pensei sempre, perguntar não ofende, não é? A maioria não permite sistema francês, mas se perguntarmos e disserem que sim, tudo bem. De maneira que perguntava várias vezes e tive várias audições na Alemanha, em que estive na final ou na semifinal, e que comecei também a aprender como lidar com as audições. Porque eu acho sempre que nós temos um bocadinho de medo ou receio daquilo que não conhecemos, de maneira que uma pessoa que vai fazer uma audição pela primeira vez não tem o mesmo sentimento que uma pessoa que esteja a fazer a sua 20ª, digamos assim, porque já se sabe como é que aquilo tudo funciona e que às vezes funciona, às vezes não funciona, que depende do dia, depende das pessoas, depois ainda vem a parte do feedback, se ouve, se não ouve, portanto há tantos fatores aí pelo meio que uma pessoa que realmente já tenha feito muitas consegue levar aquilo um bocadinho assim, digamos, mais na desportiva, digamos assim. E de maneira que fiz várias audições e depois comecei a pensar, bem, na Alemanha haveria um mercado muito maior do que em termos de sistema francês, não é? Porque nós como clarinetistas não temos assim tantas oportunidades em mercado francês do que em mercado alemão. Então pensei, fui falar com o François, porque o François toca os 2 sistemas. Fui falar com ele e disse, François, olha, estou a pensar em aprender sistema alemão para poder fazer provas de orquestra na Alemanha. E ele ficou, não comeces com isso, disparate, devias continuar a fazer audições, estás a fazer tão bem. E eu, como sou muito crítica de mim própria, pensei, não estou nada, se calhar não consigo aguentar este nível, não sei, se calhar na Alemanha é mais fácil. E de maneira que meti na cabeça que ia aprender sistema alemão. De maneira aquelas coisas. De maneira que telefonei ao Jochen Segel, que trabalho com ele já há muitos anos, que ele basicamente faz clarinetes franceses e alemãos, e perguntei-lhe se ele teria alguma coisa que me alugasse para ver se eu realmente me adaptava ou se achava que aquilo era um disparate. E disse ao François, vamos fazer um compromisso. Eu alugo um clarinete alemão, experimento, trago para a aula e depois tu dizes-me se eu sou um desastre ou se calhar se tenho alguma coisa, algum tipo de futuro e és honesto. E ele disse, sim, claro, não há problema. Então faz isso que é para tirares isso da tua cabeça. Tudo bem. Nessa semana tinha audição em Rouen, em França, para clarinete baixo e tinha audição na Ópera de Zurique para clarinete baixo. E entretanto chegou-me no início da semana o clarinete alemão. E eu comecei toda entusiasmada, ok, vou tocar clarinete alemão, não sei o quê, depois pensei, mas tenho que me concentrar nas audições, mas isto é um bocado disparatado, porque eu só tinha pouco tempo por dia, mas pronto, lá ia assim os meus 10 minutos por dia tentar tocar qualquer coisa no sistema alemão, e pronto. E então, na altura, fiz primeiro a audição da Ópera de Zurique, a de Rouen era um dia depois, e na audição da Ópera de Zurique pensei, eu não sei, eu acho que isto não vai dar em nada, portanto, se calhar vou mesmo concentrar-me em sistema alemão e isto é a minha última audição, não faço mais audições para orquestras de sistema francês. E depois, chega à final e eu assim, isto não vai funcionar na mesma, portanto... E ainda na final pensavas isso, ainda? Sim, eu ainda pensava, eu estava naquela completamente, porque eu sabia quem é que estava a tocar comigo na final, que eram músicos fantásticos, eram mesmo muito bons, são pessoas pelas quais eu tenho muito respeito. E ainda hoje tocamos juntos. Eu estou na orquestra de Mulhouse, por exemplo, que é em França, na fronteira com Basel, e de maneira que são pessoas que realmente que eu gosto e que eu respeito, e eu pensei, nunca na vida tenho hipótese contra isto, portanto o melhor é que eu, vou fazer a minha última audição com o sistema francês, vou-me divertir e pronto, e depois, começo outra vez. E ganhei a audição. Eu fiquei, isto não é possível, realmente se calhar o segredo daquilo tudo é que eu estava completamente relaxada e não estava com expectativa nenhuma. De maneira, Sim, não sei, às vezes ajuda. Então nunca chegaste a tocar clarinete se chama alemão? Não. Mandei aquilo de volta. Enfim, de maneira que, pronto. Eu antes de voltar às audições, eu gostava, uma questão pessoal, a questão das classicals tem ainda gostado de mala, infelizmente também pude estar nas duas, e a minha questão é, tu não sentes que as classicals, eu gostava de mala, posso ser que foi o melhor tempo da minha vida,
E foi um sonho desde o início. Mas não achas que a Schleswig Holstein não é, pelo menos em Portugal ninguém a conhece. E é um nível, posso dizer que é a melhor, na minha opinião, é a melhor orquestra mundial de jovens. A nível Sem mundial é dúvida. fantástico. Mas, por exemplo, em Portugal fazem audições, não sei se fazem à custa de haver tão poucos candidatos. Não Não é muito sei. esquisito, porque é um É um nível. bocado. É um bocado esquisito, porque é engraçado. Eu lembro-me de ter falado com algumas pessoas há muitos anos atrás, na altura que ainda estava a estudar, e disseram-me também Schleswig-Holstein, o que é isso? E eu fiquei surpreendida, porque realmente é uma orquestra tão boa. Eu também Eu gostei acho que é muito. mais o sentido real do que é uma orquestra depois. Porque todas as Exatamente, semanas uma coisa nova, um mestre novo, todas as semanas, ou 15 em 15 dias. exatamente, exato, E exato. na Gustavo Malta, depois, e na União Europeia também não acontece isso. É o Uhum, mesmo que tocamos em muitos sítios. Na Olsen exa- não acontece isso. Mas não é exato. conhecida. Não acha? Não... Estou a dizer que a Schleswig Olsen não é conhecida. Mas em Não, Portugal, em Portugal não, mas quer dizer, por exemplo, aqui na Europa Central é uma daquelas que nos currículos para as audições é uma das mais olhadas, porque as pessoas sabem como é o nível aí. Portanto, acho que é uma coisa, se calhar, que ainda não chegou de qualquer forma a Portugal, mas realmente, para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive em orquestra. Eu tive um grupo fantástico ali. Também gostei muito da Gustav Mahler, atenção, mas eu, para mim, acho que se tivesse que numerar, até punha a Schleswig-Holstein em primeiro. assim? Portanto, sim, porque realmente também depende muito dos grupos, não é? E do repertório. Realmente há algum repertório que fala mais contigo, que mexe mais contigo, e para mim na Schleswig-Holstein foi mesmo E brutal. tu não achaste difícil estar ali fechado o tempo todo? Imagina. Sim, achei muito difícil e achei que no último mês estávamos todos assim já a bater um Eu bocadinho acho mal que é da muito cabeça. tempo. Eu acho que é muito tempo. É muito tempo mesmo. Sabes que Eles, depois eu fui com eles, nós fizemos uma turnê na China depois. E não tem nada a ver, aí está, como sais do meio, não é? Sais daquele. É muito mais fácil de aguentar o tempo todo. exato, exato, sem dúvida nenhuma, sou completamente a tua opinião. Além do mais, na Schleswig-Holstein, eu tenho a sensação que a pessoa só come e toca. De maneira que depois daqueles meses todos, eu tinha 4 quilos a mais, que não sabia o que é que eu ia de fazer à minha vida já, e realmente demorou muito tempo a recuperar da experiência, porque eu estava completamente arrasada no final. E agora voltando às audições, e mesmo porque na Ópera de Zurique tens a academia, não é? 2 em 2 anos. O que é que Sim. vocês buscam num jovem academista? Isso é uma pergunta complicada, porque assim, o meu grupo, eu sou a mais nova do grupo, não é? Portanto, todos os outros, a mais nova depois de mim tem uma diferença de idade grande, penso que são 12, 13 anos, ou seja, ela tem 42, qualquer coisa assim. Portanto, há ali uma margem bastante grande. Portanto, eu acho que isso influencia, por um lado, em termos de como é que se vê a música, mas há muitas coisas que temos em comum também. Por exemplo, quando eu estou atrás da cortina, eu tento esquematizar um bocado as coisas, porque senão fica difícil. Portanto, tento a minha prioridade, desculpa. A minha prioridade é o som, a afinação, ritmo, musicalidade. Porquê nesta ordem? Porque não musicalidade em primeiro lugar? Porque muitas vezes na orquestra nós precisamos de estabilidade, simplesmente em grupos de madeira. Mas claro que o resultado disto, muita gente sabe que nós usamos estes parâmetros, não é? Ou eu, neste caso, não estou aqui a falar pelos outros, desculpa, mas usamos estes parâmetros. O que acontece é que depois temos 40 candidatos a tocar todos igual. E depois, se calhar, o som é um bocadinho mais brilhante, o som é um bocadinho mais escuro, o som é um bocadinho. Depois é muito difícil de escolher. Eu acho que isso é o problema principal das audições, é que ninguém tem coragem de fazer qualquer coisa ali que esteja, claro, dentro das regras de Mozart, digamos assim, ou seja, não muitos acentos, não assim de repente um ataque muito Sim. agressivo ou o que quer que seja, mas, ou seja, fazendo um Mozart bonito, fazer alguma coisa especial é uma coisa que ninguém tenta, pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos 8 anos, que é difícil, que toda a gente está a tentar tocar corretamente e isso faz o trabalho muito difícil. É assim, na altura que eu estava a fazer audições, eu lembro-me que eu pedia muito feedback, porque eu, pronto, se calhar sou um bocadinho naive e acredito muito no que as pessoas me diziam na altura. Hoje em dia vejo isso com olhos diferentes, porque também já tive em muitas audições, sem ser de clarinete, mas em quase todos os instrumentos, e vejo que realmente há muitas pessoas que o que fazem é só põem um mais ou um menos, e não fazem nenhum comentário. E depois o que eu não percebo
o que eu não percebo nessas pessoas é que depois vem um candidato, vem ter com elas e dizem é o som, é a afinação, e na verdade não têm ideia nenhuma do que é que estão para ali a falar. Portanto, é sempre preciso ter cuidado, e nesse sentido eu tento sempre escrever o mais possível, no caso de alguém perguntar alguma coisa, porque eu tenho muitas pessoas a pedir feedback e não quero fazer o mesmo erro. Portanto, é preciso ter sempre um bocadinho de atenção o que é que as pessoas dizem e se a pessoa faz ou se não faz, porque realmente é sempre preciso ver como é que é. O que eu fazia na minha altura das audições, se calhar ajuda alguém, eu tinha assim um Zoom, que é um gravador, e tinha sempre dentro da carteira, de maneira que se calhar não era a melhor qualidade possível, mas dava para ver se a crítica era igual ao que me diziam. E aí comecei. Gravavas a tua audição, é isso? Gravava a minha audição e levava a minha carteira comigo, porque quer dizer, eu uma vez fui assaltada e depois não pude sair dali porque não tinha passaporte, e de maneira que desde aí sempre, basicamente sempre levava a carteira comigo. Então pensei, bem, já que levo a carteira, posso pôr o Zoom a gravar e posso ver pelo menos mais ou menos, ter uma ideia como é que eu estou a tocar, porque às vezes ajuda realmente a pessoa a ouvir-se de fora. Isso é legal? Uma pergunta. Não sei, acho que não, se calhar não é. Não sei. Às vezes pode. Acho que nunca deve ter sido a dizer que não é legal, ninguém diz isso, não é? Eu acho que. Imagina que tu gravaste a audição, eu já estou aqui a ser advogado do diabo. Tu gravaste a audição e depois o júri diz que tu fizeste uma coisa que tu não fizeste e depois tu dizes, olha, mas está aqui. Não, mas isso eu não digo. Não, tu não, tu não, mas achas que, não sei. Isso era um bocado parvo, porque é assim, isso era um bocado parvo fazer uma coisa dessas, porque é assim. Mas hoje neste mundo já não se diz. Bem, não sei, eu se calhar é como se disse, se calhar sou um bocadinho naivo nessas coisas. Não, mas acho isso uma boa, acho isso uma excelente ideia, porque também dá para perceber o que não foi bem, pessoalmente. Exato, é isso, é que realmente uma pessoa ouve-se de fora e tem basicamente uma outra opinião da sua própria prova e também pode dizer, ok, se eu fosse júri, o que é que eu acho que está mal? E eu acho que todos nós somos os nossos piores críticos, não é? De maneira que nós até vamos ser muito mais duros com o que ouvimos de nós próprios do que de outra pessoa. De maneira que se calhar até é uma boa aprendizagem, mas a partir daí que eu comecei a gravar as coisas, e claro que eu não dizia assim à orquestra, olha, gravei a audição, podes-me dar feedback, não, claro que não era assim, mas pronto, comecei a ver que havia ali umas discrepâncias, que nem sempre as pessoas diziam o que estava, e depois eu começava a ter um bocadinho de paranoia, porque eu pensava, então, mas eu se calhar sou burra, eu se calhar não percebo, se calhar está assim e não ouço, de maneira que ia ao François e dizia, François, olha, eu toquei assim, 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 o que é que tu achas disso? E ele dizia uma opinião sincera dele, porque ele é sempre assim, ele é sempre muito sistemático e muito honesto, ele nunca te vai enganar, de maneira que ele dizia, e o que é que, ok, eu acho que é isto, o que é que te disseram? Disseram-me isto, isto, isto. Essa pessoa não escreveu nada no papel. E eu na altura pensava, como é que não escreveu nada no papel? Eles não fazem isso. Mas agora que estou atrás da cortina, há muita gente que realmente só põe um mais e um menos. E depois, não sei, se calhar sentem-se mal e querem dar uma opinião que não têm. De maneira que é preciso ter cuidado com esse tipo de coisas. Há feedbacks, eu posso dar-te um feedback que tive uma vez, foi na Dresden Philharmonie. Dresden Philharmonie. Eles não vão ver isto, portanto pode dizer. A audição correu-me muito bem. Posso dizer que foi uma audição que correu muito bem. E ele disse-me lá, um dos jurados, disse, fantástico, gostei muito do som, tens mesmo um som para aqui, não sei o quê, não sei... Epá, só elogios. Mas não passaste porque fizeste bochecha numa nota. Hã? Fiz bochecha e pode ser que os certos não funcionem. Isso tem lógica, realmente. Mas aquilo tocou, mas este gajo está a gozar comigo. Pois. Se achas que os certos não funcionam, deixa-me tocá-los. E se realmente sentires que é isto, que é uma bochechinha que eu fiz, sei lá, que não sei. Bem, e depois também disse a uma pessoa, chocado, e ele também disse uma coisa como o teu, disse, esquece isso. Ele não sabia o que havia a dizer e vá. Inventou. É só para dizer que às vezes é isso os feedbacks e o que eles dizem, às vezes. Não sei, não se pode levar sempre a sério, mas realmente eu acho que se fores uma pessoa como eu, que leva tudo a sério, assim, o que te dizem nas audições, devo ter feito isto mal e se calhar não é nada verdade, se calhar o melhor é mesmo gravar e tirar as próprias conclusões e também mostrar a amigos também de outros instrumentos, porque isso ajuda também sempre, que ouvem de uma maneira diferente, que não é só clarinetista, não é? De maneira que acho que isso dá uma boa ideia. E como é que tu falaste da expectativa, não é? Que fizeste a audição sem expectativa. Tu não achas que os jovens ou os mais jovens têm demasiadas expectativas? Demasiado no sentido que... E depois isso tem um peso psicológico gigantesco quando não conseguem.
cada vez há mais gente, é mais difícil. Uhum, uhum. Sim, eu percebo onde queres chegar. Sim, mas é assim, eu acho que ter expectativas é sempre bom, porque isso também é o que nos puxa para a frente, claro, não é? Mas também é preciso saber um bocado lidar com falhar, não é? Porque como músicos é uma coisa que nos acontece muitas vezes, não é? Também digo já, quando tens um trabalho em orquestra, se calhar há um solo que não te sai tão bem, e embora toda a gente diga, epá, parabéns, foi ótimo, foi muito bonito, não sei o quê, mas tu própria estás como, devia ter feito isto melhor. Portanto, a pessoa tem que aprender um bocado a integrar também as audições e todas as coisas, críticas negativas ou destrutivas, porque também há pessoas que fazem esse tipo de coisas, não é? Tem que aprender a integrá-las de uma forma saudável. E acho que isso passa muito por aceitar a situação como ela é. Porque assim, hoje em dia, também na altura em que eu ganhei o trabalho, era muito complicado em termos de concorrência. Eu acho sempre que as pessoas que estão na audição principal, não Vorprobespiel, ou seja, não a audição. Sim, sim. Ok. Como é que se diz Não, Vorprobespiel? Nem sei. É uma não, pré-audição, sim, basicamente, sim, sim. que é um dia antes e depois há pessoas dessa audição que podem ir para a audição principal. Portanto, hum, as pessoas que estão na audição principal, 80% delas tocam muito bem. Não se pode dizer agora, ganhou o melhor ou ganhou não sei o quê. É difícil, porque há muita gente a tocar muito bem e realmente é a pergunta o que é que a orquestra está à procura e se, por exemplo, se o teu som se encaixa bem nessa orquestra ou se não se encaixa. E há muitos parâmetros aí que não são tão claros assim, que na verdade não têm nada a ver com o candidato. De maneira que, para mim, o primeiro passo e o mais importante é aceitar as coisas como elas são, que não é fácil, que há muita gente a tocar muito bem. E a única coisa que podemos fazer é nunca desistir, tentar o nosso melhor e tentar sempre fazer melhor e nunca, nunca, nunca desistir, porque vai haver sempre audições de orquestra. Sim. Agora, precisamos é realmente de continuar a tentar, que foi também o que eu fiz. E quer dizer, se há tanta gente que consegue, portanto vocês também podem todos conseguir, é só continuar a tentar. Acho que tens toda a razão. E hoje uma pessoa dizia muitas vezes que, como o meio está, que é tão difícil ganhar uma audição numa orquestra A como numa C. É verdade. Porque as pessoas Às que vezes fazem até é pior audição, na C. mas ele disse também que as pessoas que fazem a audição na A são as mesmas que estão aflitas vão a C, ou seja, não quer dizer nada. Tu fazes a audição e é um momento, às vezes, e depois vê-se muito isso, uma pessoa que foi à final na orquestra A, chega a C e à segunda ronda está em casa. Exato. Às vezes até é mais complicado na C, porque, claro que não são todas, mas eu vejo isso muitas vezes também pelos meus alunos que vão fazer audições a não sei aonde. E pronto, são orquestras que não são conhecidas e que as pessoas às vezes têm assim um bocado uma atitude assim um bocadinho chata, digamos assim. São pessoas que na altura que ainda nem sequer tinham audições, porque na altura em que começaram a trabalhar na orquestra, a orquestra ainda não havia este sistema. As pessoas estavam ali no meio, tocavam bem para a altura e eram chamadas para a orquestra e depois tipo de alguns meses recebiam um contrato vitalício e ficavam. Portanto, são pessoas que muitas vezes que estão na orquestra ainda que nem têm a ideia do que é fazer uma audição, ou várias, e portanto também não sabem lidar com rejeição e isso também tem a consequência que não sabem transmitir às pessoas como fazer melhor, porque Sim. não têm a própria experiência. De maneira que isso é complicado. E então se tens uma pessoa dessas no júri que está ali a fazer assim, e dizer, foi uma semicolcheia tarde. Ok, eu gostava de saber como é que essas pessoas tocam numa altura da audição, muito sinceramente. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, De sim. maneira que é preciso, às vezes é preciso não levar as coisas tão a sério, porque as pessoas que estão no júri têm muita influência em quem é que ganha também trabalhos e muitas vezes essas pessoas não fizeram audições, o que não quer dizer que não toquem bem, Sim, só sim. quer dizer que simplesmente não têm ideia do que é estar naquela situação e então são super duras a julgar. E pronto, e é a tal pergunta. Eu às vezes pergunto-me como é que elas fariam elas próprias numa situação dessas. Neste momento. E tu já estás na ópera há quantos anos? É o meu oitavo! Oitavo ano. E como é que tem sido esses 8 anos? Opa! É uma casa de drama. Não, estou a brincar, mas têm sido incríveis. Porque assim, na verdade o meu sonho mesmo, eu é que ainda não sabia, na altura era mesmo tocar numa casa de ópera. Porque eu gosto muito de canto, primeiro. Aliás, eu estudei canto durante um ano
não para ser cantora, mas simplesmente porque eu gostava de saber como é que tudo funciona. Até pensei um dia talvez estudar direção de orquestra, portanto também estive a estudar cello e piano e não sei o quê, de maneira que eu tinha, sempre tive muitos interesses, mas a ópera é uma coisa que realmente sempre me tocava muito na alma, em termos de música, até muito mais do que sinfónica, embora eu também adoro repertório sinfónico, mas realmente o meu mundo é mais a ópera, porque também há muitas coisas que nós não conhecemos e também não estudamos nas escolas, não é? Isso é assim mesmo, e há mesmo um mundo para descobrir e que nunca se torna aborrecido, nunca, nunca, nunca. E pronto, de maneira que tem sido uma experiência incrível e também em termos de... Eu aprendi muito também em termos de audições e de estar atrás da cortina, como é que se ouve. Eu acho que isso era uma coisa que devíamos abrir a todos os alunos. Um dia estar atrás de uma cortina numa audição qualquer, porque muitas vezes os candidatos ficam super zangados porque não passou ninguém agora à final ou não sei o quê, mas eles não fazem ideia do que é que nós ouvimos, não é? Mas criticar é sempre fácil. De maneira que eu acho que, pessoalmente, mas isto é uma opinião que não é assim muito popular com os meus colegas, eu acho que devíamos abrir as cortinas a toda a gente para ficar atrás, claro, com regras, ninguém pode fazer nada, se calhar telemóveis todos em baixo, qualquer coisa assim. Não sei, tínhamos de pensar num sistema qualquer, mas para as pessoas também poderem ouvir de trás da cortina o que é que se ouve realmente. Sim, E acho... acho que ajudava. Acho que ajudava. Eu acho que Uhum. ajudava isso. Não... Pode ser uma boa ideia. Não sei, eu tenho assim umas ideias um bocado criativas, digamos assim, às vezes, mas acho que realmente, em termos de como é que funcionam as audições e o que é que se ouve atrás da cortina, realmente que ajudava muito, por exemplo, que os clarinetistas que vêm, agora vamos dizer para a academia, que muitas vezes de 30 candidatos, 25 tocam igual. Não sei se é uma coisa de escolas ou não procuro aquela individualidade, e então depois claro que faz o trabalho super difícil. Eu pessoalmente eu sou sempre generosa, eu voto sempre que eu acho que tem alguma coisa especial eu voto para passarem, mas claro que os meus colegas dizem, isso é porque tu és nova, quando daqui a 10 anos falamos outra vez, já votas toda a gente que não, eu espero que não, se eu começar a ficar assim, alguém me dê um estalo na cara, por favor, não, mas acho que realmente seria interessante fazer uma experiência dessas, mas claro que isso se calhar não é possível organizar, óbvio. E, e que sonhos é que ainda tens? Sonhos? Tens ainda Sim, sonhos? tenho muitos, tenho muitos. E vou realizando assim pouco a pouco. Eu espera lá, tenho que pensar, desde 2013 ou 14, agora não tenho a certeza, que eu comecei a ensinar clarinete de baixo na Universidade de Lugano e a partir daí comecei a ver que há muitas coisas que eu realmente que eu posso dar à geração mais nova, sem dúvida nenhuma. Claro que eu se calhar não quero neste momento a responsabilidade de uma classe, para mim, de ter realmente uma classe de clarinete, mas eu gostava de ter um papel de assistente e por uma casualidade para o ano vou estar a fazer um trabalho de assistente na Universidade de Zurique e obrigada, e estou muito contente sobre isso e quero também ver como é que tipo de trabalho é que eu posso realmente construir e se calhar no futuro realmente ter um trabalho numa universidade fixo de ou certos de orquestra ou de assistente de professor. Acho que para ser professor e realmente ter uma classe, se calhar eu não tenho neste momento, se calhar por ser muito nova não tenho aquela vontade doida que os meus alunos todos que sejam os melhores do mundo e se calhar não está na minha personalidade, porque eu acho que cada um é especial da maneira que ele é. Portanto, não sei muito bem se seria 100% para mim, mas em termos de assistente e de certos de orquestra era uma coisa que eu gostava muito de fazer no futuro. Portanto, E mais algum sonho? Sim. tantos! Eu nunca me canso, pá. Eu gostava de também fazer um curso de composição, porque, pronto, é uma coisa que me interessa muito, também para fazer arranjos. Eu tenho muito interesse em música de câmara e gosto muito de fazer arranjos para grupos pequenos. Claro que é uma coisa difícil e consome muito tempo. Outra coisa que eu também gostava de fazer era um curso de direção de orquestra. Não agora para dirigir depois no futuro, para realmente ser mestre, mas simplesmente para ter um bocado mais de bases, porque eu acho que isso tudo ajuda também a Depois do... complementar o que nós somos. Filipe, quero te agradecer por esta conversa. Gostei muito da Não, falar. obrigada eu. Foi um gosto. Olha, obrigado. Igualmente, um prazer. Tchau!